Bora aqui para a nossa explicação de função do segundo grau, tá bom? Nossa aula de função do segundo grau. Função do segundo grau é uma matéria que cai uma, duas questões por ano. Mas veja só, essa questão ela te dá, né, quando ela cai, ou essas duas questões te dão uma vantagem competitiva enorme. Porque base matemática todo mundo tem que ter, todo mundo tem que saber razão e proporção, todo mundo, se quiser competir mesmo, né, se quiser realmente competir por uma vaga boa, precisa saber razão e proporção, precisa saber média, né, função do primeiro grau, que é bem mais simples do que a do segundo grau. Precisa saber, sei lá, né, cálculos de escala, de juros simples, proporções, né, essas coisas bem básicas e fáceis, que qualquer um sabe, né? Regra de três, tudo isso qualquer estudante minimamente preparado já sabe. Mas, né, se você quer dar o salto além, a primeira matéria que você tem que estudar é função do segundo grau. Porque função do segundo grau é a primeira matéria que separa os meninos dos homens. É a primeira matéria que separa os meninos dos homens. Depois vem geometria, plano e espacial, né, geometria. Depois vem projeção ortogonal, que é dentro da geometria, mas é um pouco diferente do padrão. E depois vem análise combinatória e probabilidade. E depois log, essas coisas. Então, função de segundo grau é a primeira matéria considerada difícil em matemática e é a primeira matéria em que as pessoas têm medo. É a primeira matéria, assim, você já viu tudo de matemática básica. Opa, calma aí. Abriu aqui o negócio do computador. Você já viu tudo de matemática básica. Você já viu escalas, já viu juros simples, já viu razão em proporção, regra de três simples, regra de três composta, já viu todas essas bodegas aí. E aí você já viu função do primeiro grau, e aí quando chega a função do segundo grau, é aí que você sente a primeira dificuldade, o primeiro peso. E isso é bom. Isso é bom, porque quem domina a função do segundo grau tem vantagem sobre os outros concorrentes. Perfeito? Porque é o primeiro muro de pedra da matemática, tá? Eu diria que função do segundo grau é o primeiro muro de pedra da matemática. Então, o que que é a função do segundo grau, né? Eu vou partir do princípio que já existe um conhecimento básico na tua cabeça aí sobre outras matérias mais complexas. Não, perdão, mais simples, né? Matérias que vêm antes de função do segundo grau. E vou dizer o seguinte: função do segundo grau tem exatamente o mesmo princípio da função do primeiro grau. Ou seja, o que que era a função do primeiro grau? A função do primeiro grau era isso aqui, ó. Y igual a ax mais b. Ou seja, o que que era a função do primeiro grau? Você aplicava um valor de x e você, com esse valor de x, conseguia um valor de y. Então, quando você aplica um x, você recebe um y. Essa era a função básica da função de primeiro grau. Então, lá no primeiro grau, falava assim: ah, né, tinha um táxi aqui, né? O exemplo clássico é o exemplo do táxi, né? Que cobrava R$ 10 só de você entrar no táxi e mais R$ 5 por quilômetro que você andasse. Então, a função seria 5x mais 10, né? Ou seja, 10 é o termo independente, é o termo B. Né? 10 é o termo B. Ou seja, você paga 10 contos só de entrar no táxi. E 5 é o que você paga por quilômetro que você andar. E o que, que é o quilômetro? O quilômetro é X. Ou seja, você escolhe a quantidade de quilômetros que você quiser botar aqui. Ah, quanto que seria em 1 quilômetro? Você ia pagar 5 vezes 1, 5 mais 10, 15. Você ia pagar R$ 15. Se fosse em 2 quilômetros, você ia pagar 10 mais 10, que é 20. Se fosse em 3 quilômetros, você ia pagar 15 mais 10, que é 25. E por aí vai. Certo? O comportamento disso num gráfico seria uma reta, tá? Seria uma reta, beleza? Em que o valor que corta aqui é o valor de B, que é o valor do termo independente, que é 10. Por quê? Porque quando o meu x é zero, opa, que apareceu um monte de coisa aqui. Quando o meu x é zero, vai matar esse termo aqui e vai ficar só o 10, que é o B. Vai ficar só o termo independente, que é o B. Então, a função do primeiro grau ela sempre começa no 10. Ah, perdão, no B, né? Que no caso o B é 10. Tá bom? Sempre começa no B. E aí, o, a curvatura da reta,
né, ela depende do coeficiente angular que a gente fala, né, que é o coeficiente que está do lado do x, tá bom? Então, quanto mais agressiva for a reta, maior o seu A, tá bom? Então, se aparece um gráfico de função de primeiro grau que ele é assim, ó, né? E ele pergunta qual dessas retas, né, tem o maior A, né? A reta 1, a reta 2, a reta 3, a reta 4 ou a reta 5, né? Qual dessas tem maior A? É a reta 1. É a reta 1, óbvio, né? A reta 1 ela tem a maior curvatura, né? Dá para perceber que ela é muito aguda, né? Ela tem um ângulo bem pequeno, né, em relação ao eixo Y, tá vendo que o ângulo é bem pequeno. Olha o ângulo da 5, né, em relação ao eixo, né, é um ângulo brutal, é muito grande o ângulo. Então, o A da 5 a gente entende que é um A bem pequeno e o A da 1 é muito grande, tá bom? Mas o objetivo disso aqui é só dar uma pincelada em função do primeiro grau para a gente poder entrar em função do segundo grau de fato, tá bom? Só para dar uma leve revisão aqui do conteúdo, tá? A função do segundo grau é a mesma coisa, no sentido de que você vai botar um x e você vai achar um y, tá? Então, qual que é a estrutura básica de uma função do segundo grau? Y é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Então, essa é a estrutura fundamental da função do segundo grau. Ax ao quadrado mais bx mais c, certo? Isso aqui que é o core, né? A fórmula core da função do segundo grau, tá bom? É a fórmula principal. Por que que eu falo que é a fórmula core? Porque você pode tirar o c e você também pode tirar o bx. O que precisa estar aqui é pelo menos o ax ao quadrado. Porque se você tira o ax ao quadrado, vai ficar só bx mais c. Se você tira o ax ao quadrado, o que que essa estrutura é? Ela é uma função do primeiro grau. Então, quando você tira o x ao quadrado, ela vira uma função do primeiro grau. Entende? Então a gente perde o nosso caráter quadrático, tá bom? O caráter quadrático de uma função de segundo grau, tá bom? Por que quadrático? Porque está elevado a 2, claro, né? Por isso é uma função do segundo grau, beleza? E aqui o princípio é o mesmo, tá bom? O princípio é o mesmo. Eu vou colocar um valor de x para que eu ache o valor de y. E o caráter do gráfico, né? O caráter do gráfico é um caráter de parábola. Ou seja, não é mais uma reta que vai ser formada. Não vai ser uma reta que vai ser formada. A função de segundo grau, ela é, assim, imprevisível. Ela é imprevisível. Quando você descobre valores da função do primeiro grau, você consegue descobrir os outros muito facilmente, porque se, se sobe mais um no x e sobe mais 5 no y, você sabe que quando subir mais 2 vai subir mais 10. Quando subir mais 3 vai subir mais 15. Entende? Então, existe uma proporção muito óbvia na função do primeiro grau. Na função do segundo grau não existe, porque a função do segundo grau, ela vai ter esse caráter aqui. Deixa eu desenhar um pouco melhor, né? É tudo decente, né? Ela vai ter um caráter parabólico, entende? Ela vai ter um caráter parabólico. Então, não é assim, quando o x for 5 vai ser o y 10, aí se for 6 aí vai subir, né? Se subir mais um vai subir mais 5 ou mais 2 mais 10 mais 3 mais 15 sempre na proporção 1 para 5. Não. Aqui já é uma coisa mais imprevisível, tá? Então, o que que acontece, né, nesse tipo de situação? Para que que a gente usa esse tipo de situação? Esse tipo de fórmula, né? Por que que a gente usa uma função de segundo grau? Por exemplo, caso a gente queira saber qual que vai ser o valor ideal de venda de um produto. Esse é o exemplo mais clássico que tem. Porque, veja só, né? Se eu desenhar aqui um gráfico que ele é da seguinte forma, né? Assim, a parábola, né, como acho que você já sabe muito bem, pode estar tanto virada para cima quanto para baixo, tá bom? Essa abertura aqui, a gente chama essa abertura aqui de concavidade, tá? E a gente vai entender que quando a concavidade dela está virada para cima, o A é positivo e quando está para baixo, o A é negativo, tá? Mas eu vou explicar isso com mais calma, tá? Só quero trazer um pouco de contextualização.
Digamos que eu faça a parábola invertida, né? Então eu vou inverter a parábola. O que importa é que ela tenha esse formato, tá bom? Essa formatação. Essa seria a representação gráfica de, por exemplo, o lucro de uma empresa em função do preço do produto. O lucro da empresa no eixo Y em função do preço do produto. Por que que isso seria o gráfico do lucro da empresa em função do preço do produto? Porque se o preço do produto for muito barato, a empresa não vai lucrar nada. Ah, João, mas muitas pessoas vão comprar. Um caminhão de gente vai comprar, porque eu estou vendendo meu produto, eu estou vendendo, sei lá, estou vendendo garrafas d'água. E aí eu estou vendendo a garrafa d'água a 1 centavo. Aí você vai falar, pô, João, todo mundo vai comprar. Mas todo mundo vai comprar a um preço baixíssimo. Então já todo mundo vai comprar um preço baixíssimo, né? Quando o meu X ele vale 0,01 real, que é 1 centavo, o meu lucro vai estar aqui, ó, baixíssimo também. Ah, João, então por que que você não bota então um preço a 15 reais a garrafa d'água, né? Você bota aqui o preço a 15, né? Então esse valor aqui é 15, mas por quem que vai comprar uma garrafa d'água a 15 reais? É tão ruim quanto eu colocar a 1 centavo. Porque 1 centavo todo mundo vai comprar, mas eu não vou lucrar nada porque o valor é muito pequeno. E 15 reais é muito caro, mas ninguém vai comprar, entende? Então existe um ponto ótimo, que é esse ponto aqui, né? Esse ponto aqui, esses dois pontos, tá bom? Que eu vou explicar, né? Que esse aqui é o y do vértice e esse aqui seria, na verdade, né? Eu tô errando na colocação dos pontos, tá? Não é que um vai ser o y do vértice e outro vai ser o x do vértice. Na verdade, esse ponto, ele tem um endereço no eixo y e o y do vértice está aqui, tá? O y do vértice está aqui. E esse ponto também tem um endereço que é o x do vértice. O x do vértice, nesse caso, é o preço do meu produto. Qual que é o preço ideal? O preço ideal, porque lembra, se for um preço muito caro, ninguém vai comprar. Se for um preço muito barato, todo mundo vai comprar, mas o meu lucro vai ser muito pequeno. Então tem um preço certeiro que vai me dar o maior lucro. Que vai me dar o maior lucro. E esse preço certeiro vai me dar o Y do vértice, que é justamente o lucro que eu vou ter, que eu vou conseguir, que eu vou arrecadar, toda a minha arrecadação, quando eu vender as minhas garrafas ao preço ideal. Acabou. Entendeu? Então, é esse um dos exemplos, né? Se eu quiser trazer mais um exemplo, né? Desse tipo aqui, digamos que seja que o rendimento em função das horas de estudo. Então, rendimento em função das horas de estudo, né? O quanto que você está rendendo enquanto você estuda, né? João, eu vou estudar aqui 0,1 horas, né? Quanto que é 0,1 horas? É 10 minutos, né? Claro que não, meu, né? Não, 0,1 horas não é 10 minutos, é 6 minutos, porque é 10% de 60 minutos e 10% de 60 é 6. Lembrar disso, né? Que é básico, é conversão de unidade básica. 0,1 horas é 6 minutos. João, vou estudar 6 minutos por dia. 6 minutos por dia. Pô, você não vai cansar nada. Você não vai cansar com 6 minutos por dia. Então você também não vai render nada, né? Você não tá rendendo nada, né? O que 6 minutos vai fazer por você, cara? Não vai fazer nada. 6 minutos não vai fazer nada. Ah, não, João, mas agora então eu vou aloprar. Eu vou estudar 20 horas. E 20 horas você não vai absorver nada. Não vai render essas 20 horas. Porque 20 horas, cara, você vai estudar 20 horas. E assim, com 6 minutos você não vai cansar. Com 6 minutos você não vai cansar. Mas você também não vai aprender nada. Agora, com 20 horas você vai ter um leque de estudo muito grande, mas você também não vai absorver nada. É como se você não tivesse estudado nada. Com 20 horas de estudo. Talvez nas primeiras horas você tenha rendido, mas depois de 20 horas, meu, já era capaz de você esquecer, inclusive até o que você aprendeu no começo do dia, né? Então, esse aqui seriam os pontos mínimo e máximo, tá bom? Em que fica zero o seu rendimento. Fica zero o seu rendimento. Você vai entender que os pontos em que zera o eixo Y, que nesse caso é o eixo do rendimento, os pontos que zera o eixo Y são as raízes da função. As raízes da função.
Então, nesse caso, o mínimo aqui, né, por exemplo, 0,1 e o máximo que é 20, são as raízes da função, porque são os valores que cortam o eixo x, tá bom? E são os valores não só que cortam o eixo x, mas que também fazem o y dar zero, entendeu? Então o y está dando zero, justamente porque tanto com 6 minutos ou com 20 horas o seu rendimento é uma bosta. E vai ter aqui o nosso querido x do vértice, tá bom? E vai ser o ponto ideal de horas de estudo em que, se você estudar a quantidade de horas que está no x do vértice, você vai conseguir ter o rendimento que está no y do vértice, tá bom? Então, quando você pegar aqui esses valores, digamos que o x do vértice ah, fosse, sei lá, 8 horas, né? Eu não vou calcular se é 8 horas mesmo por enquanto, né? Mas digamos que seja 8 horas o x do vértice. Ou seja, 8 horas é o tempo ideal para você aprender muito e render, né, para quando chegar o Enem ou a prova que você está querendo se preparar. Você vai estudar então 8 horas, e com 8 horas você vai conseguir aqui o máximo de rendimento, que pode ser medido em, sei lá, qualquer coisa, alguma unidade que você quiser inventar, né? O rendimento nota 10, por exemplo, né? Digamos que vá ser 10, né? Por exemplo, rendimento nota 10. E aqui seria o rendimento nota 0 e por aí vai, né? Seria medido numa escala de 0 a 10 o rendimento, por exemplo. É isso, tá bom? Ah, João, e um exemplo daquele gráfico de cima que você desenhou, né? Que no caso seria a parábola ah, virada, né? Isso aqui, né, o exemplo mais clássico que tem disso aqui é o valor do carro, de um carro em função do tempo. Aí você vai falar, como assim, João, o valor do carro em função do tempo? Né? Isso não faz sentido para mim. Como que o valor do carro, né, ele tá, eu entendo que o valor do carro ele diminui, mas como que ele está crescendo depois? Porque, por exemplo, digamos que você comprou o carro em 1960. Então, digamos que isso aqui seja o gráfico do quê? Do valor do carro, né, do preço do carro em função do tempo, tá? Em função do tempo em anos. Aí, digamos que esse primeiro valor aqui seja o valor do carro que você comprou em 1960, tá? Então, você comprou esse carro em 1960, né? Comprou aquele Fusca que naquela época estava valendo demais. Claro que ao longo do tempo, esse carro vai perdendo valor. Esse carro vai perdendo valor. Até que ele chega no seu valor mínimo. O valor mínimo vai ser também o y do vértice. Percebe-se que nesse caso você não vai ter um valor máximo como vértice, você vai ter um valor mínimo. Como é que você vai ter um valor máximo aqui? Não tem como. Esse tipo de dimensão da parábola com a concavidade para cima não tem valor máximo, é valor mínimo. Valor mínimo. E aí, digamos que você atingiu o valor mínimo, sei lá, no ano 2000. Pô, no ano 2000, o preço dessa bodega tava baixíssimo, tá uma coisa ridícula, né? E, inclusive, não sei se você percebe, né, mas já dá para perceber que esse valor aqui, ele está abaixo de zero, né? Porque o ponto zero, que eu vou até desenhar de azul para ficar mais pedagógico, o ponto zero, ele aqui é a da origem, né? Ele aqui é a origem do gráfico, do plano cartesiano. É zero. Os valores que estão acima são valores positivos, os valores que estão abaixo são valores negativos. Então, esse valor, inclusive, seria um valor negativo de carro. O que que seria um valor negativo do carro? Você estaria pagando para que alguém pegasse esse carro, né? Porque, ou tá na garagem, aí você paga, sei lá, pô, eu pago 2.000 para eu me livrar desse carro. Ou seja, o valor do carro é menos 2.000, como se fosse. Ou seja, o carro ele é um prejuízo para aquela pessoa. O carro é um prejuízo para aquela pessoa. Entendeu? Então, digamos que ele virou um prejuízo no ano 2000. Depois de 40 anos, né? Depois de 40 anos, o carro simplesmente virou um prejuízo. Custou caríssimo na época e é claro que foi desvalorizando com o tempo. Mas aí, digamos que aqui em 2026, o carro, por ser muito antigo, ele virou item de colecionador, por exemplo. E agora ele está custando o mesmo valor que ele custava em 1960, porque vai ter um monte de velho, né, porque é o único carro daquela marca que existe ainda, porque a pessoa que tinha lá em 1960, a família decidiu não vender, não conseguiu vender o carro, ficou lá, e agora virou um item de colecionador.
Os velhos ricos estão todo mundo querendo, pô, eu quero esse carro, eu quero esse Fusca aí pra mim, aí não sei o que, não, vai ser pra mim, aí faz um leilão do carro, entendeu? Faz um leilão e bate o preço de 1960. Isso seria um exemplo desse gráfico, tá bom? Isso é um contexto que pode representar esse formato de gráfico, tá bom? O preço do carro começa muito caro, né? Quando foi adquirido pela primeira vez na concessionária em 1960. Depois chega no valor mínimo em 2000, que tá tão lixoso que o valor ficou negativo, né? O pessoal de casa quer se livrar desse carro, né, o máximo possível, quer pagar para as pessoas livrar desse carro, mas ninguém pega. E já que ninguém pega, depois o preço começa a subir de novo, porque vira item de colecionador de carro. E fica no mesmo preço que tinha antes. Entendeu? Então, isso aqui são as representações, assim, de contextos possíveis, né, para a função de segundo grau. Porque às vezes a gente pensa, né, mas para que que serve essa bosta, né? Para que que serve Bhaskara, né, que a gente vai falar. Eu vou falar agora dos termos técnicos, dessa aula vai ser a teoria inteira, né? Vou falar dos termos técnicos de Bhaskara, vou falar por que a gente aprende Bhaskara. Para montar um negócio como esse. Para montar um negócio no começo. Entende? Se você quiser saber qual que vai ser o seu faturamento ideal, né? Assim, é claro que você não precisa montar o negócio, né? Você pode, se você for bom, você vai entendendo a lógica do mercado, você vai ver qual que vai ser o preço ideal para o seu produto. Mas é o modelo matemático que serve para isso. Entende? É um modelo matemático que estrutura isso. Entende? Então, se você consegue interpretar pelo menos um gráfico desse, você já está acima da média brasileira, assim, brutal, né? Porque brasileiro não sabe ler gráfico. Por isso que as mídias, né? Isso aqui foge um pouco do escopo da aula, né? Mas é por isso que, por exemplo, especialmente em ano político, né? Fala assim, ó, Lula aqui, Lula tá com 50,1%, né? Lula aqui tá com 50,1%, e aí vai aparecer aqui, ó, Flávio Bolsonaro com 49,9%. E olha a diferença de escala do gráfico, né? Olha completamente fora de escala, né? Era para ser assim, ó. Era para ser assim, ó. Né? Um pouquinho acima, inclusive. Mas não, ó. Isso acontece, tá? Acontece muito, né, para que as pessoas elas possam pensar, né, o que tá acontecendo, né? O Lula tá tão na frente assim, né? A pessoa não se, aí eles deixam a porcentagem bem pequenininha, sabe? Bem pequena para ninguém ver, né? Então é interessante isso, né? Também essa dinâmica. Beleza? Né? Então, se as pessoas não conseguem nem ler um gráfico normal de pizza, de barra, imagina um gráfico de função quadrática, né? Bizarro. E ainda tem essa interpretação da coisa, né? De uma possibilidade. Agora vamos entrar com os termos técnicos, tá bom? Então aqui entra realmente a decoreba. Então ative o seu modo decoreba, faça o seu melhor para entender essas coisas. Eu nunca tive macete para decorar essas coisas, eu simplesmente fui aplicando nas questões, fui aplicando, até um ponto que ficou automático para mim. Então eu acho que é o melhor jeito de você lembrar dessas coisas que eu vou falar agora é fazendo questão, é aplicando as questões, tá? Você acaba ficando automático depois de um tempo, tá? Então, vamos desenhar aqui um gráfico, tá bom? E a gente vai traçar as informações primordiais de um gráfico, tá bom? Que você precisa para que você possa resolver as questões sobre função de segundo grau, tá bom? A grande maioria. Então, digamos que eu tenho aqui esse gráfico, tá? Esse gráfico aqui. Primeira coisa, o A dele é um A positivo ou é um A negativo, né? O A dele aqui é negativo, tá? O A dele é menor do que zero. Por quê? Aqui vai um macete que é válido, tá? Aqui realmente é um macete válido, que é o macete do sorriso, né, pô? Se a parábola está fazendo um sorriso triste, o A é negativo, e se a parábola está fazendo um sorriso feliz, o A é positivo, né? É bem intuitivo isso, né? Você pode imaginar, inclusive, né, que tem dois olhinhos aqui, você vai ver que tá triste mesmo, tá bom? Às vezes eu imagino isso na minha cabeça, né? Os dois olhinhos. Então, o A é negativo. Se fosse assim, seria um A positivo, tá bom? Então, nesse caso, o A ele é menor do que zero. Perfeito? O A menor do que zero. Aqui, né? Inclusive, eu vou até desenhar com vermelho. Nesse ponto onde a parábola corta o eixo Y, tá bom? Lembra que aqui é o eixo Y e aqui é o eixo X. Esse ponto em que a parábola corta o eixo Y se trata do C, tá bom? Então, o C, que é esse camarada que está aqui, ele é o valor da parábola, né? O valor
em que você tem o corte do eixo Y, tá bom? Então, é claro que para você achar C, né, é sempre o mesmo padrão. Você vai ter que achar onde corta o eixo Y, e é claro que o valor de x no ponto C é zero. Então, é zero e y, né? Zero y, como se fosse. Porque aqui no ponto de x, o valor é zero. E y é onde corta, tá? Então, você só tem que saber isso. Né? Que C é o ponto em que você tem o corte do eixo Y. Ou, melhor dizendo, a intersecção do eixo Y, tá bom? Mas você pode pensar assim que é o corte no Y, tá bom? O corte no Y, ele é o C, tá bom? Você percebe aqui também que essa parábola, ela está cortando o eixo X duas vezes. Está cortando o eixo X aqui, nesse ponto aqui, e está cortando nesse ponto aqui. Esses pontos aqui são as raízes da função. Ou seja, quando você faz aquele seu Bhaskara, e a gente vai revisitar Bhaskara só para blindar essa aula, né? As raízes são os cortes no X. Mas assim como o C é o corte no Y, isso significa que o X é zero, os cortes no X significam que o Y é zero. Você pega esse valor aqui, qual que é o valor de Y dele? Zero. Qual que é o valor de Y desse ponto aqui? Zero. Por isso que quando a gente pega uma função do segundo grau e o Y é zero, vira uma equação do segundo grau em que a gente aplica Bhaskara para resolver, certo? Então, aquilo que a gente acha quando a gente faz Bhaskara são dois resultados e são os resultados que cortam o eixo X no gráfico, tá bom? Então, eu também posso considerar que são os valores que você acha quando y não é igual a zero. Outro ponto que eu já mencionei aqui bastante, né? Esse ponto aqui. Esse ponto aqui ele tem dois endereços. Ele tem o y do vértice, que a gente representa como yv, e tem também o endereço no eixo x, tá bom? Esse aqui ele é o x do vértice, tá bom? Ele é o x do vértice. Beleza? Show. Existem duas formas de você conseguir calcular. Perdão, não duas formas, né? Mas existe a forma de você calcular o y do vértice e existe também a forma de você calcular o x do vértice, tá bom? Então existe uma fórmula tanto para o y do vértice quanto para o x do vértice, tá? O y do vértice, né? Você calcula com a seguinte fórmula: menos delta dividido por 4 vezes o a, tá? É isso assim que você calcula o y do vértice. Eu já vou partir do pressuposto que você já tem noção do que é delta. Mas é claro que eu vou dar uma pincelada em Bhaskara também, só para a gente não ficar à toa. E x do vértice é o quê? Né? X do vértice é o quê? É menos b sobre 2a. Como que você lembra disso, João? Eu não faço a menor ideia. Eu simplesmente fui fazendo isso aqui várias vezes, até ficar automático. Se você quiser pegar um papel, cara, ficar o dia inteiro escrevendo essas fórmulas é muito válido também. Mas eu acho que a melhor forma de memorizar isso aqui é simplesmente fazendo uma cacetada de questões de função do segundo grau, até que fica automático. Beleza? Outra coisa importantíssima, tá? O x do vértice é sempre a média aritmética das raízes. Toma. O x do vértice é você pegar a raiz 1 mais a raiz 2, né? Porque são duas raízes, né? São dois cortes aqui no eixo x, né? E você dividir por 2. E faz sentido, cara. Faz sentido. Por que que faz sentido? Porque você nota que a parábola ela é simétrica. Aqui é o primeiro corte, né? Aqui é o primeiro corte, aqui é a primeira raiz, aqui é a segunda raiz. Quem que está no meio é justamente o valor do x do vértice. Então, quando você pega, né? Digamos que essa primeira raiz aqui, ela é, sei lá, menos 2, né? E é menos 2 mesmo, né? Porque aqui, não é que é menos 2 mesmo, né? É um valor negativo mesmo, porque tá depois aqui da origem, né? Quando tá antes da origem, perdão. Tá antes da origem,
Para cá é negativo e para cá são os valores positivos. Para cima é positivo, para baixo é negativo. Tudo que está nesse quadrante aqui é tudo negativo, tá? Então, perfeito. Menos 2. Menos 2. E digamos que essa segunda raiz, ela é, sei lá, 4. Qual que é o valor de x do vértice? É a média aritmética de menos 2 e 4. Então, você faz lá menos 2 mais 4 dividido por 2. Menos 2 mais 4 dá 2. 2 dividido por 2 dá 1. Então, nesse caso, o nosso x do vértice ele é igual a 1. Tá bom? Sobre soma e produto das raízes, tá bom? Você também existe, né, também existe esse mecanismo dentro da função de segundo grau, que é você calcular quanto que vale a soma das raízes, quanto que vale o produto das raízes. Como assim, né? Aqui, deixa eu despoluir essa imagem, né, tá? Esses desenhos que eu fiz, só para ficar uma coisa mais palatável, né? Porque tem muita informação aqui. Eu não gosto quando tem muita informação, né? Parece que fica uma coisa poluída, né? E aí você acaba não sabendo o que eu estou fazendo, né? Porque acaba confundindo mesmo, né? Deixa eu apagar tudo isso aqui, né? Presta atenção, ó. Vou apagar isso aqui, ó. 60 aqui. Tá. Tá melhor assim, né? Então eu tô aqui com duas raízes, né? Uma que vale menos 2 e outra que vale 4. Quanto que é a soma dessas raízes, né? A soma dessas raízes é você pegar as duas e somar elas. 4 mais menos 2, ou seja, 4 menos 2 dá 2. Então a soma delas é 2. E o produto? O produto é a multiplicação entre as duas, né? Então, menos 2 vezes 4 dá menos 8. Só que a soma, ela pode ser expressa por uma fórmula. Pode ser expressa pela fórmula menos b sobre a. Então, quando você faz menos b sobre a, você chega na soma das raízes. Mas quem que é esse b, quem que é esse a? É lá da fórmula core da função de segundo grau. A fórmula core da função de segundo grau. Vamos lembrar como que é a fórmula core? Ax ao quadrado mais bx mais c. A questão vai te dar os valores dos coeficientes a, b e c. E lembrando, né? Coisa simples. Como que você sabe que é o coeficiente a? Ele está do lado do x ao quadrado. Como você lembra que é o coeficiente b? Está do lado do x. Sem quadrado. Está do lado do x. E o c está do lado de ninguém. Tá? Então é assim que você acha os coeficientes, né? Só para eu dizer que eu falei isso na aula. Você vai pegar o valor de b negativo, divide por a. Você acha a soma das raízes. E aqui nesse caso você sabe que a soma das raízes é 2. Esse mecanismo é muito importante em questões de gráfico, porque pode te salvar, cara. Porque função de segundo grau é o seguinte, você tem um batalhão de opções. Você pode trabalhar com C, com os vértices, com x do vértice, com y do vértice, com as raízes. Pode trabalhar com soma e produto, com Bhaskara, pode trabalhar com um monte de coisa para você tentar matar um item específico. Entende? Então você tem várias opções de combate. Algumas vão ser melhores do que outras, dependendo do contexto. Então essa aqui é muito boa. Agiliza as coisas, se você saber disso aqui. Agiliza, tá bom? Porque às vezes ele não te dá algum coeficiente. Então, digamos que ele não te deu o A e você quer descobrir o A. Ele te deu o B, ele não te deu o A. Vamos trabalhar com essa situação hipotética? Olha só. Digamos que ele te deu o valor de B lá na fórmula, ele falou que o B ele vale 2. E aí ele te deu as raízes, ele falou que a raiz é menos 2 e a raiz é 4. E aí você quer descobrir o valor de A. Aí você pensa, pô, eu vou usar a fórmula da soma e produto, porque eu já sei quanto que vale o produto das raízes, eu sei que vale menos 8, né? Porque menos 2 vezes 4 dá menos 8. Eu sei o valor de B, então eu já consigo achar o valor de A com isso, né? Então, por exemplo, menos B sobre A tem que me dar a soma, né? Eu falei o produto, né? Mas no caso é a soma nesse caso, né? Menos b sobre a é a soma. Então a soma é 2 e o produto é menos 8. Então,
Isso aqui tem que dar 2. Mas ele já falou para mim que o B vale 2. Então, é menos o B, que é 2. Então, menos 2 sobre A me dá 2. Então, menos 2 sobre 2 é igual a A. Né? Eu só passei isso aqui dividindo, né? Eu fiz a inversão. Então, A vale menos 1. Pronto, já achei o valor de A. Entendeu? E aí, às vezes, no gráfico, nessa parte aqui, ele não fala para mim que é o C, ele não fala para mim que é o C, mas tá aparecendo no gráfico assim, ó, aqui no C tá cortando no 10. Pô, agora eu já sei. Eu já sei que o C vale 10, eu sei que o A vale menos 1, eu sei que o B vale 2, que ele já tinha me dado. Então agora eu consigo descobrir o que eu quiser, né? Se eu tenho a fórmula pronta, eu consigo descobrir o que eu quiser. Entende? Então é essa a, a utilização de subproduto. É um exemplo que você pode usar, né? Pode agilizar as coisas, sem que você tem que fazer um monte de coisa, né? Sem que você tenha que ter um trabalho muito exigente para fazer isso. No caso do produto, o produto ele é C sobre A, tá bom? O produto ele é C sobre A. E o produto C sobre A, a gente sabe que nesse caso dá menos 8. Então, se você quer achar o produto das raízes, é C dividido por A. É o valor de C dividido por A. Às vezes ele já te dá as raízes e você usa a fórmula para achar ou o C ou o A. Entende? É uma utilização que a gente vai ver melhor nas questões, tá bom? Porque tem muita questão que exige isso, tá bom? Agora, falando de Bhaskara propriamente dito, né? Só para deixar a aula com Bhaskara, né? Porque senão, vou até dar uma reiniciada aqui. Deixa eu ver se tá tudo certo aqui na gravação, porque eu tô com medo que eu tenha. Graças a Deus, cara, eu quase. Eu achava que eu tava com o fone de ouvido, cara. E o som ia ficar todo zoado. Nossa, caguei agora, hein? Eu tô 36 minutos aqui. Mas olha só, né? Vamos trabalhar um pouquinho de Bhaskara aqui, só para lembrar. Bhaskara é o seguinte, é um meio para você conseguir achar as raízes, para você conseguir achar as raízes, tá bom? E é o principal meio, tá bom? Ah, como é que é Bhaskara, né? Bhaskara diz o seguinte, que para você achar as raízes, você faz menos b mais menos a raiz de delta dividido por 2 vezes a. É isso, tá? E por que que é esse mais e menos? Mais e menos porque você vai fazer isso 2 vezes, né? Você vai fazer isso somando o menos b com raiz de delta e depois vai fazer outra vez subtraindo raiz de b, não, menos b de raiz de delta, tá? Mas como que se calcula delta? Né? Como que se calcula delta? Delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, digamos que ele te deu lá, né, alguma coisinha lá de alguma função, né? Ele te deu função, ele já te deu todos os coeficientes, já te deu tudo. E aí ele pergunta quais são as raízes, né? Claro que não cai assim no Enem, né? E em nenhum lugar cai assim. Mas a gente aprende isso na escola para fixar, né? Claro, para ter a noção de a gente vai ter que aplicar a Bhaskara, né? Mas sempre em relação a algum contexto, né? Então, nesse caso, a gente pega b, eleva ao quadrado, depois menos 4ac, né? E depois a gente. Isso aqui é o delta, né? Depois que a gente acha o valor do delta, a gente bota nessa fórmula aqui, faz as duas variações e acha o valor, e acha os dois valores, tá bom? Só que existe uma teoria de delta que pouca gente lembra, e pode ser importante em algumas questões, tá? Lembra que eu falei para você a definição de raiz na função de segundo grau? Onde corta o eixo x, né? A raiz é onde corta o eixo x. Mas e se, né, eu vou trazer 3 gráficos para você, tá? Vou trazer 3 gráficos para você. Lembra do que eu falei? Lembre do que eu falei. Eu falei que raiz são valores que cortam o eixo x, que cortam o eixo x. Perfeito? Então eu vou desenhar aqui 3 parábolas para você, tá?
Essa aqui ficou horrível. Pronto. Agora eu te pergunto, quantas raízes cada uma dessas tem? Essa primeira é a mais simples, é a mais intuitiva de você falar, pô, essa aqui ela tem duas raízes. Por quê? Porque no eixo X eu tô vendo que ela tá levando dois cortes, e esses dois cortes são em valores diferentes, obviamente. Claro, claro, né? Aqui, por exemplo, pode ser um, aqui pode ser 3, né? E quanto que seria o X do vértice nesse caso? 2, porque é a média aritmética das raízes. O X do vértice é menos B sobre 2A, mas também é a média aritmética das raízes, lembrar disso. Lembrar disso, né? Mas aqui nesse caso, nós temos aqui duas raízes. Agora aqui, cara, só corta uma vez. Então só tem uma raiz. Só tem uma raiz. Vai falar assim, João, como assim uma raiz? Porque quando a gente faz Bhaskara, a gente não acha dois resultados? É, mas esses dois resultados vão ser iguais. Então, se você faz Bhaskara e você vê que, por exemplo, o primeiro resultado de x deu 2 e o segundo também deu 2, isso significa que essa raiz, perdão, significa que essa função, que esse gráfico, só tem uma raiz. 2. Se repetiu, se repetiu, não é que tem duas raízes e elas são duas e é igual. Não, ela tem uma raiz só, porque ela só corta uma vez. Só corta uma vez no eixo X. Então, se aqui é 2, a raiz é 2, acabou, né? A gente pode forçar a barra para ficar mais pedagógico, mais didático, falar que são duas raízes iguais. Tá certo, mas assim, na prática, é uma raiz só. Na prática é uma raiz só, entendeu? E nesse caso aqui é zero raiz, não tem raiz nenhuma, porque não corta o eixo X em nenhum momento. Fala, João, mas como assim? Se você me dá a função, né, o f de x, isso aqui, é ax ao quadrado, né, mais bx, mais c. Você me dá isso aqui. Eu não vou conseguir achar delta, não? Não vou conseguir achar as raízes, não? Bem, delta vai ser um valor negativo. E quando o delta é negativo, você lembra que a gente vai fazer a raiz de delta, né? A gente vai fazer a raiz de delta. Mas se o delta é negativo, não existe raiz negativa de um número negativo. Não existe raiz de menos um. Qual número multiplicado por ele mesmo dá menos um? Existe. Existe. Ah, João, tem os números complexos lá. I, não sei o quê, I elevado ao quadrado. Não, mas aí já não é. Isso não é ensino médio, pô. Aqui a gente fala que não existe raiz. Tá bom? Por que os professores de matemática falam assim, não existe raiz real? Porque existe raiz complexa, que é números complexos. Isso não cai no Enem. Isso não cai no Enem, não cai em nenhum lugar. Só cai se você for fazer ensino superior de matemática. Só se você fizer faculdade de matemática. Entende? Então, aqui são zero raízes. Tá bom? São zero raízes. Beleza? Então, o que eu quero fechar com isso? Que quando o gráfico ele tem essa conformação de cortar duas vezes no eixo X, o delta dele é aquele delta padrão, que já é o esperado, que tenha duas raízes, né? Vai ser um delta maior do que zero, tá bom? Vai ser um delta maior do que zero. E são duas raízes diferentes. São duas raízes diferentes. Aqui nesse caso, quando é só uma raiz ou duas raízes iguais, né? Então se a raiz é 2, a outra também é 2, ou seja, igual, o delta é zero. E faz sentido, porque lembra quando a gente faz menos b mais menos a raiz de delta? Se o delta é zero, a raiz de zero é zero, porque zero vezes zero é zero. Se você fizer mais zero ou menos zero, não vai alterar o resultado. Porque você somar zero ou subtrair zero não faz nenhuma diferença. Então, não importa se for menos ou mais, o resultado vai se manter igual. Porque você somar zero ou subtrair zero não tem diferença nenhuma, né?
Não vai mudar nada, vai ficar a mesma coisa do que estava no menos b. Então, se o resultado da primeira é 2, você esperaria, assim, numa situação normal, que o outro fosse menos 2, por exemplo. Mas não, já que a raiz é zero, já que a raiz é zero, vai ficar como? Vai ficar 2 também a outra. Porque somar zero na primeira ou subtrair zero na segunda não faz nenhuma diferença. E nesse caso, o delta ele é negativo, ele é menor do que zero, né? Porque não existe raiz de um número negativo, né? Raiz quadrada de um número negativo. Ou seja, nenhum valor vai cortar o eixo x nesse gráfico. Certo? Ah, e existe mais uma teoria, tá bom? Que eu acho válida de ser dada, tá? Que é a seguinte. O C eu já falei, né? O C eu já falei. O C é o valor que corta o Y, né? Corta o eixo Y. Mas eu tenho algumas outras coisas para falar sobre o A, né? E uma coisa para falar sobre o B, tá? Que podem ser úteis. O A eu já falei sobre a concavidade, né? O sinal do A determina a concavidade. Se o A for menor do que zero, ou seja, negativo, a concavidade vai ser para baixo. E se o A for maior do que zero, a concavidade vai ser para cima. Só que tem outra coisa que eu queria falar. Lembra da função do primeiro grau? Né? Uma das primeiras coisas que eu falei na aula, que quanto maior for o A, maior vai ser a inclinação da reta, né? Então, nesse caso, qual dessas retas tem a maior inclinação? É essa aqui. Então, já que ela tem a maior inclinação, o A dela também é o maior. Isso também existe na função de segundo grau. Na função de segundo grau, no caso, quanto mais, como que eu posso dizer, né? Quanto mais magra for a função de segundo grau, maior o A dela, tá? Então, digamos que eu tenho aqui várias funções de segundo grau. Então, tem essa aqui, isso é uma parábola, tá? Isso é uma parábola. Tem essa, aí tem essa, vai ficar bonito isso, hein? Aí tem essa, aí tem essa, e aí tem essa. Qual dessas tem? Essa última ficou zoada, né? Deixa eu melhorar aqui, ó. Qual dessas tem o maior A de todos? É a rosa, a verde, a amarela, a azul ou a preta? É a preta, tá bom? É a preta, porque quanto mais magra é a palavra, né? Magra é a palavra, né? Mais fina, sei lá, né? Ou eu posso falar assim, por exemplo, quanto menor a distância entre os polos, sei lá, né? Da função de segundo grau, maior o A dela, tá bom? Então essa aqui tem um A brutal. Um A brutal. E no caso da rosa, o A é muito pequeno, porque olha toda a distância que tem aqui, né? Ela é muito gorda, tá bom? Ela é muito gorda. Então é interessante ter essa visão também sobre o A da função do segundo grau, tá bom? E outra coisa sobre o B, que é mais importante do que parece, ajuda muito, tá? É que o B igual a zero faz uma função do segundo grau perfeita. Como assim? Digamos que eu tenha a seguinte função aqui. Essa função, ela tem o A negativo ou positivo? Fala comigo. É um A positivo. O C dela é positivo ou negativo? Positivo também, né? Porque ele corta aqui e ele está nos valores positivos, certo? O x do vértice, né? O x do vértice, ele é negativo ou ele é positivo? Ele é positivo. O x do vértice é positivo, porque o x do vértice está aqui. O x do vértice está aqui. E o y do vértice? Aí sim o y do vértice é negativo, porque o y do vértice está aqui. Vê se você pega isso. Vê se você vai pegando isso.
O delta dessa função que eu estou fazendo aqui é um delta positivo, negativo ou igual a zero? É um delta positivo, né? Porque ele tem duas raízes diferentes, né? Ele corta aqui, né, uma vez e corta aqui pela segunda vez, certo? Ah, o A dela é provavelmente grande ou pequeno? Pô, aqui parece pequeno, um A pequeno, né? Porque se fosse um A muito grande, seria mais ou menos assim. Agora, o B é igual a zero ou é diferente de zero? É diferente de zero. Porque quando o B da função de segundo grau é zero, ela vai ser perfeita. Ou seja, ela vai ser assim, ó. Entende? Ela é perfeitamente simétrica em relação ao eixo Y. Não é que ela é assim, por exemplo, ó. Ela não é uma função que ela é assim, que nem essa vermelha que eu desenhei, que tem muito mais do lado direito do que do lado esquerdo. Não. A parte representativa do lado esquerdo tem o mesmo peso do que a parte representativa do lado direito. Então, digamos que eu queira, sei lá, calcular a área disso aqui, né? É claro que a gente não vai calcular a área de uma função de segundo grau, porque ela é toda curva, né? Você teria que fazer cálculo e coisas de ensino superior. Mas eu tenho uma certeza, eu já sei uma coisa, que se a área dessa aqui é A área dessa parte aqui também é A. As duas áreas têm que ser iguais. A área dessa região aqui tem que ser idêntica à área dessa região aqui, quando o meu B é zero. Então, quando o meu B é zero, eu consigo cravar essa verdade. Consigo cravar essa verdade. Tá bom? Quando o meu B for zero, vai ser perfeitamente simétrico. Aí você vai ver que isso vai ajudar em algumas questões. Beleza? Então, fazendo aqui uma reviravolta dos conceitos, né, que a gente viu. Né? Como que se calcula, né, o x do vértice? Menos b sobre 2a. Menos b sobre 2a. Tem que ter isso cravado, cara. X do vértice menos b sobre 2a. Y do vértice menos delta sobre 4a. Menos delta sobre 4a. Soma, né? Soma das raízes. É menos b sobre 2 sobre a. Menos b sobre a. Produto das raízes. C sobre a. X do vértice também pode ser considerado como a média aritmética das duas raízes. Raiz 1 pega o valor da raiz 1, pega o valor da raiz 2 e divide por 2. Tá bom? Tá vendo que isso aqui é a soma das raízes? A soma das raízes também é a mesma coisa do que b sobre a. A soma das raízes também é a mesma coisa do que b sobre a. Por isso que você pode substituir isso aqui e você vai ver que o x do vértice ele é menos b sobre a dividido por 2. Aí o 2 ele vem ali em cima, 2 vezes a, e é o mesmo valor que está aqui. Deu para entender isso? O x do vértice ele é o menos b sobre 2a, por definição, porque a fórmula manda. E aqui eu acabei de provar a fórmula, né? Não sei se você percebeu, mas eu acabei de provar a fórmula. Porque se o x do vértice é a soma das raízes dividido por 2, e eu sei que a soma das raízes é menos b sobre a, é só eu pegar menos b sobre a e dividir por 2. E eu volto na fórmula que eu tinha chegado antes. Bizarro, né? Bizarro. Muito bom. Muito bom mesmo, né? Outras coisas, né? O C é onde corta o eixo Y, né? É onde pá, no eixo Y, né? As raízes são os valores que dão o corte no eixo X. Se forem duas raízes, o meu delta vai ser o quê? O meu delta vai ser positivo, negativo ou igual a zero. Vai ser positivo. Se for uma raiz, vai ser igual a zero, meu delta, né? Vai ser igual a zero. E se for nenhuma raiz, não tiver nenhuma raiz, é porque o delta ele é negativo. Não existe raiz de valor negativo. Então, o meu delta ele é negativo. Se eu tenho zero raiz. Beleza? Sei lá. B igual a zero. O que que o B igual a zero significa? Perfeitamente simétrico. Perfeitamente simétrico. Beleza? O A. Se o A, né, um A muito grande vai fazer uma parábola magra. Se o A for muito pequeno, vai fazer uma parábola gorda.
tá? É meio o contrário, né? Um A pequeno faz uma parábola grande, gorda, e o A grande faz uma parábola pequena e magra, tá? Ah, né? E também tem o fato do A ser o que define a concavidade, né? Mas isso já está muito óbvio. Bhaskara a gente já sabe, né? Que é menos B, mais ou menos a raiz de delta sobre 2A, delta menos B, B ao quadrado menos 4AC, isso já é óbvio, já é muito batido, né? E só tem uma última coisa que eu queria adicionar nessa aula, que é uma fórmula, que ela pode ajudar bastante, tá? Inclusive, pode ajudar e ajuda muito, né? Que ela é uma fórmula que ela é menos intuitiva, tá? Mas eu recomendo que se decore, tá bom? Não é uma obrigação você saber essa fórmula. Não é uma obrigação, tá? Por isso que eu vou deixar ela para o final da aula, né? É a última coisa que eu vou falar, tá? Já estamos aí com 55 minutos. A última coisa que eu vou falar sobre função de segundo grau na teoria é sobre essa fórmula, tá bom? Então essa fórmula não é obrigatória, mas se você tiver aí com HD livre disponível, decore-a, tá bom? O y, ele também pode ser entendido como o a vezes o x menos x1 vezes o x menos x2. O que que isso significa? O que que significa? O A, muito provavelmente, você já vai ter ele disponível, né? Ele vai te dar uma fórmula lá, não sei o quê, né? Babá. O A provavelmente já vai ter disponível. O X, ele é o mesmo X, né? Deixa eu só escrever a função core de novo, né? Ax ao quadrado mais bx mais c, né? O A, muito provavelmente, você já vai ter, aí você coloca ele aqui. Para que você vai querer essa fórmula? Caso você queira descobrir, por exemplo, o valor de x. Você quer descobrir um certo x, sei lá, você quer descobrir quanto que vale esse camarada aqui. E o que que é x1 e x2? São as duas raízes, tá? Então, esse x1 e esse x2 são as duas raízes, tá bom? Então, são as duas raízes que provavelmente você já vai estar lá disponível, se você precisar usar essa fórmula, tá? Mas essa fórmula é muito específica para casos assim que nada, entende? Nenhuma das outras ferramentas deu certo. Então você vai apelar para essa que é a mestra, tá bom? Ela é bizarra, né? Porque ela salva muito quando nenhuma das outras dá certo. Você vai ver que muitas vezes não dá certo usar outros métodos, tá bom? Porque a função de segundo grau é isso, você precisa achar sempre um método específico. Você tem um caminhão, né? Você tem um inventário, você vai ter que usar a ferramenta que for mais necessária, né? Se você vai usar a picareta, a enxada, o machado, a espada, vai depender aí do contexto da questão. E você muitas vezes não consegue descobrir, entende? Qual que vai ser o necessário. Você tem que ir tentando até ver qual que vai dar certo. Aí você basicamente vai fazer isso, né? Você já tem aqui um valor de y, sei lá como você acha, né? É basicamente isso. Basicamente isso. Se você já tem as raízes, já tem o a, já tem o y, você acha o x. Se você já tem o a, o x e as raízes, você acha o y. Entende? Então, se você já tem todos menos um, você acha o que falta. Tá bom? Você acha o que falta. E assim, eu não vou conseguir explicar o contexto disso agora. A gente vai ver o contexto de tudo isso que a gente viu nas questões, todas as contextualizações, né? Todos os cenários, todas as possibilidades que isso tem para cair, e a gente vai fazer questões pesadíssimas, tá bom? A gente não vai fazer nenhuma questão balela na aula de teoria, na aula prática, tá bom? A gente vai fazer só questão bizarra, tá? Questão do Enem, da UERJ, da FUVEST, da Unicamp, só pedrada, tá bom? Então é isso e até a próxima. Adeus!